paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Este trimestre estamos estudando essa lição. Sempre coloco aqui para que vocês possam lembrar, visualizar. E hoje, domingo, dia 14 de fevereiro de 2021. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 7. O título dessa lição diz assim: Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O textuário está em João, capítulo 4, versículo 24. E diz assim o textuário: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E tem a verdade prática também. Diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Então vamos estudar esse conteúdo hoje com o nosso pastor, que está ministrando essas aulas aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, que está sendo disponibilizado nas redes sociais. O pastor Márcio, nosso professor, estará ministrando esse conteúdo. Assim que possível, que retornarmos às nossas atividades presenciais, estaremos comunicando. Amém? Deus abençoe a todos. Boa aula, bom estudo. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, e aqueles que estão assistindo mais esta aula da Escola Dominical. Eu sou o pastor Márcio, co-pastor na igreja sede da Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, e estamos iniciando esta aula referente ao trimestre cujo estudo, o assunto se refere ao verdadeiro pentecostalismo. Já falamos em outras aulas que nesse trimestre estamos estudando sobre as crenças da Igreja Pentecostal, o que rege a Igreja Pentecostal, mais especificamente a Assembleia de Deus, a crença na ação do Espírito Santo nas mais diversas áreas da Igreja. Neste domingo, dia 14 de fevereiro de 2021, estudamos a lição número 7, cujo o título é Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Ou seja, é uma lição que vamos, no enfoque do pentecostalismo, ver como é um culto pentecostal, como deve ser um culto pentecostal. Dentro desse pentecostalismo, o culto também tem a ação do Espírito Santo, nós cremos nisso, mas quando se fala de pentecostalismo, normalmente as pessoas já imaginam as pessoas falando línguas estranhas a todo momento, aviãozinho, gente pulando, banco virando, uma confusão, ninguém entendendo nada, e para muitas pessoas uma igreja pentecostal tem que ter esse movimento. Se não tiver isso, aí o culto é frio, não há atuação do Espírito, é uma igreja morta, enfim. Vamos ver se é isso mesmo que o verdadeiro pentecostalismo ensina, se é isso que a nossa denominação, a Assembleia de Deus, enfim, todas as igrejas pentecostais creem, se é isso mesmo. É o que vamos falar nesta aula. A primeira coisa a fazer é definir culto. A palavra culto que vemos na Bíblia ou que vemos no dia a dia nas igrejas, enfim, culto, qual a origem, qual o sentido da palavra culto. E de forma bem resumida, bem simples, culto é a maior homenagem que o ser humano pode fazer a um Deus ou a um objeto, a uma pessoa ou a um objeto, enfim, aquilo que ele considera o seu Deus.
Culto é a maior homenagem que se pode fazer a uma pessoa ou objeto, a quem nós nos referimos como Deus. Há diversas religiões, diversos deuses, né? Cada religião tem o seu Deus, tem religiões que têm vários deuses e a todos eles é prestado um culto, ou seja, uma homenagem, uma reverência, uma forma de demonstrar a nossa posição em relação a esse Deus que servimos. Isto é um culto. Ao pé da letra, quando eu falo ao pé da letra, dos originais, do grego, do hebraico, a palavra culto vem de uma raiz que significa, na verdade, serviço. Culto é um serviço, é você fazer algo para o Deus que você serve. Inclusive, em relação a isso, os americanos eles usam a palavra para os cultos, eles usam a palavra service, ou seja, serviço. Então, eles dizem que não dizem como nós, né? Vamos para o culto. Eles dizem vamos para o serviço. E nesse ponto, os americanos usam a palavra mais próxima do sentido original até do que nós na língua portuguesa. Mas também o importante é a ação em si, o culto. Se é culto ou serviço, isso não é o mais importante. Só menciono isso como uma curiosidade, uma referência, que culto, essa homenagem maior a um Deus, o sentido é justamente de serviço, de servir, de se colocar à disposição do Deus que você adora. Para deixar isso mais claro, vamos pensar um pouco nesse conceito de culto, sobre o relacionamento entre o adorador, aquele que presta culto, e aquele que é adorado. Então, vamos pensar o seguinte: se é a maior homenagem, você pensa primeiramente num desconhecido que pega um objeto para você, faz uma pequena gentileza. Quando você encontra essa situação, a reação nossa diante disso é dizer obrigado. Essa é uma reação diante de uma boa ação que alguém desconhecido faz. Se esta pessoa é um pouco mais conhecido e no dia a dia você tem um relacionamento maior e essa pessoa tem um comportamento que lhe agrada, você aumenta um pouco esse relacionamento do obrigado para olha, essa pessoa é muito legal, ela é muito boa, uma pessoa nota 10, no popular, um cara legal. Você começa a elogiar essa pessoa. Estou falando num sentido agora você entender o culto, num sentido de crescimento para chegar do conceito até chegar no conceito de culto mesmo. Então, um desconhecido totalmente, se você tem algum sentimento, se você quer manifestar a sua gratidão, você simplesmente diz obrigado. Se é alguém conhecido que você tem mais contato e você começa a saber sobre o comportamento, você começa a elogiar e dizer, olha, é uma pessoa muito boa, tem boas características, eu gosto dessa pessoa. Se esse relacionamento aumenta um pouco mais, você, em relação a essa pessoa, até convida para sua casa, oferece um almoço, um jantar, oferece um café e tem prazer em servir, olha a palavra servir, em servir a pessoa, em fazer alguma coisa para a pessoa. Não é culto, mas você já tem uma afeição maior, já tem um carinho pela pessoa, então um nível maior desse serviço com a pessoa é você justamente disponibilizar sua casa, disponibilizar o alimento e fazer coisas para agradar essa pessoa. É normal fazer isso conforme você aumenta o seu contato e sua ligação com a pessoa e o seu agradecimento e o seu amor por essa pessoa. Você oferece, como eu disse, algo de você para essa pessoa.
Isso ainda não é um culto, mas percebe que conforme o relacionamento vai aumentando, você vai aumentando o seu serviço para ela, as coisas que você faz dedicadas a essa pessoa. Num nível um pouco maior, você, se é, por exemplo, um parente, um amigo muito chegado, ou um familiar, você promove até uma festa para a pessoa nos seus aniversários ou momentos importantes, você faz uma festa. Ou seja, você serve mais ainda, você se esforça para providenciar, gastar dinheiro, providenciar a estrutura, e você faz várias coisas e isso empenha o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, o seu pensamento para fazer alguma coisa para agradar essa pessoa. Porque o seu relacionamento aumentou mais ainda. Então, quanto mais aumenta o seu relacionamento e a sua afeição por uma pessoa, mais você serve essa pessoa e você faz uma festa. Se aumenta mais ainda esse relacionamento, as pessoas partem até para uma homenagem. Então, além de uma festa, em alguns casos a pessoa é condecorada, procura-se até nos meios públicos conceder um título, conceder uma homenagem pública aos outros, para os outros verem. Então, porque a pessoa passa a representar alguém importante, não só para você, mas para um grupo de pessoas. Então, quando uma pessoa é homenageada com um título de uma cidade, ou uma homenagem na igreja, que acontece muitas vezes ao aniversário do pastor, ou assim, uma homenagem a alguém que se destaca muito, ou na igreja, ou na empresa, ou no meio social, aí as pessoas, aí não só você individualmente, mas as pessoas como um todo se unem e prestam essa homenagem, concedem um título, fazem uma cerimônia, e tudo isso envolveu o quê? Um serviço das pessoas, um trabalho das pessoas, um empenho, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas para, vamos dizer, agradar ou para elogiar, para honrar. Percebe que tudo isso envolve o honrar, o elogiar, o dar mérito, envolve serviço de cada um. E quanto maior a importância da pessoa para aqueles que homenageiam, mais há o serviço, mais há o empenho. Então, concede-se um título, envolve muita estrutura. E isso cresce cada vez mais. Um herói de guerra, um herói dos esportes. Vejam que, às vezes, um país inteiro se prepara e se une para receber um herói do esporte, um herói de uma guerra, um herói de alguma coisa, mesmo que, às vezes, as pessoas não conhecem a vida no dia a dia, mas pelo ato heróico, aí às vezes uma cidade, um estado, uma nação toda vai à rua e balança as bandeiras, grita, aplaude e faz cerimônias, que a projeção é maior ainda e mais pessoas são alcançadas. Então envolve o que? O serviço, o trabalho, o empenho das pessoas para reconhecer ainda mais o trabalho heróico dessa pessoa. Percebe que quanto mais o relacionamento, quanto maior o número de pessoas alcançadas, quanto maior a importância do ato, quanto maior o amor que as pessoas têm, maior vai sendo a homenagem que essa pessoa recebe dos outros, e isso não é a pessoa que força, os outros que se dispõem a servir, a fazer algo para homenagear, para reconhecer. E esse serviço, então, essa homenagem, esse serviço, o ponto maior, o ápice é o culto. Todos os exemplos que eu dei são homenagens válidas que acontecem, normais, que acontecem conforme o nível de relacionamento, mas foi para você entender justamente esse ponto. Quanto mais importante a ação desta pessoa, quanto mais importante essa pessoa é para os demais, mais há a disposição de servir, de serviço, de
dar algo de tempo, de dinheiro, da vida de cada um para homenagear aquele que as pessoas gostam. Isso é uma ação de todos que acontece. E o ápice, conforme eu disse, então esse crescimento é chegar ao ápice, que é o culto. O que é o culto? É então o serviço, é a atividade, são as ações para demonstrar da maneira mais alta possível, mais profunda possível, a importância daquele que recebe o culto. No culto, você declara que não é só um jantar, não é só o seu tempo, não é só às vezes um investimento numa cerimônia. No culto, você declara que a sua vida, o seu ser, tudo que você é e que você tem, é dedicado, é oferecido àquele ser, que no caso chamamos Deus, ao Deus que você serve. Então, culto é a maior homenagem que pode se oferecer, justamente porque não é simplesmente uma homenagem, o culto é uma declaração de que todo o seu ser é 100% dedicado para servir aquele Deus que você adora, que você cultua. Por isso, é idolatria e nós condenamos adoração a deuses falsos. Eu falei que normalmente, conceitualmente, adora-se pessoas ou objetos. Isso acontece. Os índios adoram a lua, o sol, a natureza. Não só os índios, mas também há pessoas que adoram a natureza, na civilização normal mesmo, não é só índio. Então, quando a pessoa cultua a natureza ou cultua um outro ser humano, uma outra pessoa, até algum tempo existia uma igreja do Maradona, ou seja, quando as pessoas cultuam um ser humano ou cultuam um objeto, ele está declarando através desse culto que todo ser, toda a vida, 100% do que ele é, está a serviço e pertence e é dedicado àquele que está recebendo o culto, aquela homenagem. Por isso, isso é idolatria, porque o único que deve receber essa homenagem máxima é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. É o único que deve receber essa homenagem, né? Então, o primeiro ponto é conceituar o culto, esta homenagem que não pode ser, então, algo costumeiro, corriqueiro, que você faz sem importância, por costume. Chegou a hora do culto, então vamos lá. O culto não é costume, o culto não é também para agradar a nós, para nós nos sentirmos bem. Já entramos nesse conceito de culto para saber diferenciar o culto pentecostal nesses pontos. O primeiro no culto pentecostal, quem é o homenageado? Além do culto pentecostal ser somente a Deus, o Deus verdadeiro, também outro ponto é que se é a maior homenagem que se pode oferecer a Deus, que é essa dedicação da nossa vida, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Conforme eu disse, por puro costume, porque não tem outro programa para fazer, outra coisa, então está no tempo livre e vai para a igreja. Não, isso não é culto. O culto é a maior homenagem, é a maior declaração que o ser humano faz de submissão a Deus. Por isso o culto é o momento mais importante do nosso dia, da nossa trajetória, tudo que fazemos, é onde nós declaramos que nós pertencemos totalmente a Deus. O culto não pode ser feito de qualquer forma. O culto tem que ser feito com total reverência e dedicação, justamente porque o seu conceito é dizer: estou oferecendo o melhor. Lembra que eu dei
os exemplos de carinho do familiar, dos amigos, do herói, e todos eles é feito com o empenho, com o serviço, com a dedicação para que seja oferecido o melhor. Por isso o culto tem que ser a coisa mais importante da nossa atividade, do nosso agir, do que fazemos. É o mais importante porque é o ápice dessa homenagem, é o ser mais amado, mais importante para nós, e o culto tem que ser dessa forma. E como é o culto na Igreja Pentecostal? Primeiro, nós temos que ter em mente, ter claro, que o Novo Testamento não definiu regras, não definiu um formato, não definiu uma liturgia, não tem no Novo Testamento nada dizendo o culto começa tal hora e tal dia e tem que ser feito em seguinte sequência, precisa ter primeiro esse aqui, segundo isso, terceiro isso, quarto isso, e encerrar de tal forma. Isso não existe no Novo Testamento. Um manual dizendo a liturgia. Liturgia o que é? É a sequência das atividades feitas no culto. Liturgia, o que é feito e em qual sequência é feito. É a organização do culto. Isso não tem no Novo Testamento. Por quê? Culto no Novo Testamento, que, como nós pentecostais cremos, entra a liberdade do Espírito Santo agir e atuar no nosso meio. Então, o culto é nessa manifestação dessa homenagem maior a Deus, ele é um ato de amor, de dedicação, de serviço espontâneo. O culto é um ato espontâneo do ser humano de dedicação, de serviço a Deus. O Novo Testamento não estabelece uma regra para esse culto. O culto, olhando a Bíblia, o histórico, nós vemos que o culto começou de forma também sem regras, de forma espontânea, que foi lá com Caim e Abel. Nós vemos que Abel ofereceu do melhor dos animais e Caim ofereceu do melhor dos vegetais que ele havia plantado. Alguns entendem erroneamente que o pecado de Abel foi ter oferecido os vegetais e não os animais. Nada disso. O pecado de Abel foi no seu coração. Ele fez, mas não era a homenagem maior a Deus. Esse foi o problema do culto de Caim. Esse foi o problema do culto de Caim, e não oferecer vegetais. Agora, como isso começou? O sacrifício dos animais ou o sacrifício daqueles vegetais foi algo espontâneo, foi a forma deles servirem, o serviço deles. E esse sistema de sacrifícios, isso continuou de forma, sempre me foge essa palavra, espontânea. De forma espontânea foi durante o Antigo Testamento, lá entre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos eles ofereciam, não havia um manual de culto, eles ofereciam sacrifícios de forma espontânea, era o serviço deles, a homenagem deles a Deus, declarando o seu estado diante de Deus. O culto só foi padronizado com Moisés, lá no Monte Sinai, onde Deus deu sim um manual de culto, de como eles deveriam se vestir, o que eles deveriam apresentar, que dias, como era o sacrifício, que formato, o tabernáculo, tudo era especificado. Mas toda essa formatação dada na lei de Moisés não foi algo definido que era para os dias de hoje. Aquela formatação toda do culto, definido na lei de Moisés, era uma forma de ensinar para a humanidade, preparar a humanidade para a vinda de Cristo e ensinar o valor e o significado do sacrifício de Cristo. Era ensinar o significado do sacrifício de Cristo que viria. Por isso, todo aquele ritual era uma forma de
ensinar o valor do sacrifício de Cristo, a importância, o porquê do sacrifício de Cristo. Cristo veio e morreu por nós na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. Então o objetivo daquele ritual foi cumprido em Cristo. Hebreus deixa isso claro, que tudo foi cumprido em Cristo. A lei foi cumprida lá em Cristo. Então, no Novo Testamento, na igreja primitiva e a partir dali nas cartas do Novo Testamento, o que nós vemos? Nós vemos a liberdade no culto. Mas perceba, liberdade não é bagunça. Liberdade não é bagunça, é a liberdade de ação do Espírito Santo. Mas o conceito do culto continua, é a maior homenagem que o ser humano faz a Deus. É o serviço do ser humano a Deus, é a dedicação maior, extrema, que fazemos a Deus. Se é a maior homenagem, deve ser feito o melhor, não pode ser de qualquer jeito. Esta homenagem no Novo Testamento é liberdade sem bagunça. Então, o Novo Testamento não define a sequência, não define isso. O Novo Testamento, que nós vemos, são elementos que fazem parte do culto, mas não de uma forma assim, tem que ser assim, 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 essa sequência, conforme eu já disse. No Novo Testamento, em momentos do Novo Testamento, são citadas coisas que a igreja fazia espontaneamente no culto. E o que sempre foi feito nos cultos espontaneamente? E Paulo mesmo diz, enfim, os livros do Novo Testamento mencionam. Nos cultos, nós vemos que isso é mencionado que havia oração. Nos cultos, havia leitura da palavra. Nos cultos do Novo Testamento, havia a explicação da palavra. Nos cultos, havia a oração por cura. Nos cultos, havia a manifestação dos dons espirituais. No culto, havia os louvores. No culto, havia os salmos, havia os cânticos. Tudo isso havia no culto. Hoje em dia, nas igrejas pentecostais, tudo também, conforme era no Novo Testamento, na igreja primitiva, é o que continua na igreja hoje, nos nossos tempos. A oração, a leitura bíblica, a explicação da palavra, também os dons espirituais, os louvores, tudo isso continua, foi mantido. Nós vemos essas coisas, olha, até na ceia celebrada por Jesus, o que ele cantou um hino. Nós vemos Paulo nas suas reuniões explicando a palavra. Nós vemos Paulo mencionando que no culto há salmos, há louvores, há revelação, há línguas, há manifestação do Espírito. Todas essas coisas nós vemos no culto. Então, os elementos do culto são os que nós vemos hoje em dia. Daí é importante notar que o que não pode haver é coisas do mundo trazidas para o culto. Isso a gente não encontra. No Novo Testamento, eles trazendo, por exemplo, havia os esportes lá na época, na Grécia, e isso não era trazido para o culto. Você não vê isso. Paulo, até numa determinada passagem, menciona os esportes, mas numa palavra de ensino, de pregação, mencionando como uma comparação para entender o compromisso que nós temos com Cristo. Mas o culto não pode ser uma cópia de um show, não pode ser um evento social, não pode ser uma quermesse, não pode ser um evento de vendas, não pode ser um evento para mostrar as condições de cada um, nada disso. O culto, o centro do culto, o culto é centrado onde? É em Cristo. É outro ponto também que há confusão
Muitas pessoas acham que no pentecostalismo o centro do culto é o Espírito Santo. E há igrejas que o culto só foca, a mensagem, tudo é o Espírito Santo. O pentecostalismo não é focado, o centro do culto não é o Espírito Santo. O centro do culto, da mensagem, dos louvores, da oração, da pregação, da leitura bíblica, tudo é centrado na pessoa de Cristo, no Evangelho, na salvação. O culto totalmente é centrado em Cristo. Só que no pentecostalismo nós cremos que essa centralidade é dirigida, é o Espírito Santo que atua nos corações e nas mentes, falando conosco. Então nós não direcionamos o culto esquecendo Cristo e pensando só no Espírito Santo. Há alguns, volto a dizer, há algumas igrejas que fazem isso, que nem cita Jesus, o negócio é só o Espírito Santo. E o pentecostalismo correto é crer que o Espírito Santo está atuando, está distribuindo os dons espirituais, está agindo, está guiando o pregador, está guiando e usando o cantor, os grupos, as pessoas na oração gemendo com gemidos inexprimíveis quando oramos. Tudo isso o Espírito Santo está agindo para que nós prestemos o melhor culto a quem? A Cristo. Porque toda a mensagem, tudo que é feito, todo louvor, toda a oração, toda a pregação tem que ser direcionada e os pensamentos, tudo a Cristo. Ele é o centro do culto. E no pentecostalismo, o Espírito Santo atua no nosso meio, atua na igreja, para que nós tenhamos essa comunhão e se achegar a Cristo de maneira perfeita. Porque o próprio Jesus falou que enviaria o Consolador e ele seria o que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele atua nos corações para que nós tenhamos condições e liberdade de centrar o nosso culto, a nossa reverência maior, a nossa homenagem maior a Cristo. Ele é o centro do culto. Dito isso, nós temos que lembrar que esse culto que não tem esse ritual definido, essa regra definida, não tem. Mas tem os elementos que eu já mencionei. Isso tudo tem que haver no culto. Louvor, a pregação, a oração, a explicação da palavra, os dons espirituais, o agir do Espírito, tudo isso tem que ter no culto. Mas lembrando então que havendo esses elementos, mesmo não sendo uma regra, um ritual fixo, mas deve haver organização e reverência. Fazerem o culto bagunçando, fazerem o culto com falta de reverência. O que é falta de reverência? Vai ao culto, começa aqui de sair de casa. Sai de casa pensando que o culto eu não aguento mais ficar em casa, nessa pandemia, eu preciso sair, esticar as pernas, ver algo diferente, vou no culto. Não é esse o objetivo, isso é falta de reverência, isso não é o objetivo do culto. O culto é sair desde casa, sair pensando, eu vou prestar a maior homenagem ao meu Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o ser mais importante na minha vida. Então, desde casa, é saindo com o pensamento fixo em Cristo. Ao chegar ao culto, ao comportamento nosso, nós vemos em Atos que a igreja crescia porque caía na graça do povo. Por que caía na graça do povo? Porque as pessoas olhavam e viam algo bonito, algo que era bom, que agradava no comportamento das pessoas no culto, no comportamento dentro e fora do culto, obviamente. Mas as pessoas viam e se agradavam. Então, o culto deve ter o respeito às autoridades, o respeito a Deus, a organização, a limpeza,
o tratamento entre as pessoas, um tratamento educado, o comportamento. Você imagina chegar numa homenagem, é uma homenagem e cada um está conversando um com o outro, está preocupado em discutir ou política, ou assuntos diversos, ou falar sobre as atividades da semana, ou suas preocupações, e um conversando com o outro, até fazendo negócio. E o homenageado ser esquecido. Isso é falta de reverência. Ou mesmo, que acontece muito hoje em dia, a pessoa ficar no celular dentro do culto e não está nem sabendo o que está acontecendo, não está prestando atenção em nada, está trocando, mandando mensagem, mandando postagens na internet. O seu foco não é o culto, não é essa homenagem, mas é saber das últimas coisas da internet, ou mesmo postar a última fofoquinha que viu, a última coisa que ele viu ali no culto. Vi fulano, vi cicrano, vi de tal jeito, e mandar o seu pensamento, ou mesmo no culto analisar as coisas e ficar até criticando. O culto hoje, fulano falou tal coisa, está errado. Ou fulano, olha como é que cicrano agiu, olha o hino, que horrível, e ficar analisando essas coisas e esquecendo da homenagem maior. Então o culto envolve dedicação total, o foco é Cristo. Então tudo que nós fazemos deve ser feito e pensado unicamente em Cristo e oferecer o melhor de cada um de nós. Obviamente que cada um tem um nível de capacidade. Pode ser que você olhe o que eu estou fazendo no culto e pense, que coisa fraca, que é só isso, ele não podia oferecer coisa melhor. Talvez seja o meu limite, talvez eu esteja no meu limite. Eu não consigo, não posso avaliar o que eu posso fazer. Cada um deve oferecer o melhor de si. Nós devemos estar preocupados nessa oferta do melhor. Não podemos então ficar no culto, conforme eu disse, dispersos, conversando, usando esse espaço para negócios ou para debater outras coisas, ou até a roupa que nós vestimos. Aí fala, já vem falar de roupa. A questão é, qual é a roupa certa para o culto? Não é que tem um traje definido, eu volto a falar, lá na Bíblia não está escrito a roupa certinha, a cor, o que tem que ser, isso não tem. Mas lembrando que é a homenagem maior quando a gente vai para um lugar, para uma festa, para uma homenagem, para qualquer lugar, a gente que quer mostrar a nossa dedicação, o nosso serviço, mostrar o nosso carinho, normalmente a gente se prepara com a roupa, faz a preparação de roupa, de banho, de cabelo, de tudo. A gente prepara o melhor para quem a gente gosta, porque a gente quer mostrar o melhor que a gente tem e dizer, o melhor que eu tenho é para você, é porque eu gosto de você. Isso é com as pessoas. Então, se você vai ao culto, o que você deve fazer? Procurar o melhor em todas as áreas, em tudo que você faz. Uma coisa que eu não havia mencionado antes, que é elemento do culto, é a oferta. Fazia parte na igreja primitiva, a ofertar fazia parte, era um dos elementos no culto. Então, até a oferta é o melhor que a gente pode fazer, a gente deve levar e dedicar. Portanto, tudo que envolve a nossa vida, a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa roupa, os nossos bens, o nosso cantar é o melhor que a gente pode fazer, o nosso testemunhar, o nosso pregar, é tudo o melhor, porque não é para os outros verem, mas é para dizer que nós servimos a Deus, é o homenageado. É isso que nós devemos buscar, o melhor para o homenageado. Essa é a postura daquele crente pentecostal. É sempre pensando, eu vou homenagear, vou prestar o serviço àquele que é dono da minha vida. Então eu vou levar o melhor que eu tenho em todas as áreas. E isso implica, então, em fazer o melhor na reverência, na educação, no silêncio, na forma que a gente age. É importante também frisar que dentro dessa reverência,
há os limites também. O culto pentecostal tem a manifestação do Espírito Santo, mas a própria Bíblia coloca que o Espírito Santo é ordeiro, e então o culto não pode ser também algo que a gente tem até vergonha. E eu, infelizmente, vejo igrejas onde o culto dá vergonha de dizer que aquilo é um culto a Deus. Porque as pessoas justificam dizendo que a ação do Espírito Santo, se escondendo, se escondendo no pretexto de que é o Espírito Santo agindo, mas não é, porque o Espírito Santo é ordeiro, a pessoa solta as suas desejos interiores e faz coisas ridículas. Lembra que eu falei no início que às vezes as pessoas acham que o culto pentecostal é o culto de aviãozinho, de virar banco, de pular, de fazer aquela bagunça? Não é isso. O exemplo maior desses limites está justamente na leitura dessa lição, a leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios, no capítulo 14, dos versículos 26 a 32, onde Paulo fala justamente à igreja de Corinto sobre a manifestação dos dons no culto, porque lá estava uma bagunça, todo mundo falava ao mesmo tempo, ninguém entendia nada, e o Paulo diz: olha, eu prefiro falar poucas palavras numa língua que as pessoas entendam do que falar milhares na língua dos anjos e a igreja não ser edificada. Ele deixou claro isso. Então ele fala sobre a sequência assim, de fala de língua, de quando um fala, os outros ficam quietos, quando um fala língua estranha, o outro fica quieto, e quando falar, haver interpretação. Ele está falando no sentido coletivo ali, do culto ser organizado. Veja bem, há momentos no culto pentecostal que, por exemplo, a igreja é colocada para orar e ali é reservado, vamos dizer assim, um espaço justamente para as pessoas terem a liberdade de manifestarem os dons, de falar em línguas estranhas, e várias pessoas falam ao mesmo tempo. Mas perceba a organização, que isso fica claro no decorrer do culto, quando o dirigente, o pastor da igreja, acaba de uma forma ou de outra deixando aquele espaço para a manifestação das pessoas. Nesses momentos isso acontece de uma profecia, e quando isso acontece, uma profecia, um falar em língua com interpretação, o que acontece? Toda a igreja fica em silêncio para ouvir a mensagem. Já acabou a mensagem, a liberdade. O que tem que ficar claro, o culto pentecostal é um culto de liberdade com organização. Liberdade com bom testemunho. Não é sob pretexto de Espírito Santo que as pessoas fazem o que bem entendem. Infelizmente acontece em algumas igrejas que o pastor não lidera, que os membros fazem do jeito que bem entendem. E não é assim. No culto pentecostal, o pastor está ali na frente para direcionar as ações desse culto. Então, se em determinado momento ele faz algum gesto para parar aquelas manifestações, aquele período que estava aberto à manifestação de línguas estranhas das pessoas, as pessoas devem parar, porque o pastor foi colocado ali para organizar aquele trabalho. E isso deve ocorrer, porque a mensagem deve ser transmitida de uma forma que seja compreendida por todos. Às vezes fora, numa reunião à parte, ali, não no culto, mas numa reunião às vezes com algumas pessoas, é falado: olha, fulano, dirige uma oração agora. Às vezes acontece, infelizmente acontece de ver que ela fala, fulano dirige a oração, quando esse fulano começa a orar, outra pessoa começa, meu Deus, começa a falar mais alto do que aquele que foi encarregado da oração. Isso é errado, isso não é manifestação do Espírito, porque se o culto, a organização foi dado para uma pessoa dirigir, então todos os demais devem acompanhar, porque a direção foi dada àquele. Agora, por exemplo, uma vigília que é colocado lá, um período de oração das pessoas e todos livres. Ali, a liberdade para todos orarem. Então, não há uma pessoa assim, dirigindo a oração da forma verbal. Eles vão dirigir somente o início e o fim, mas ao estar livre para as pessoas orar. Enfim,
há de se ter bom senso de olhar quem está na direção, o que foi determinado e seguir essas orientações. Foi o que Paulo, na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, deixou claro. Não é porque a pessoa acha que está dirigido pelo Espírito Santo que ele vai fazer o que bem entende. As oportunidades no culto são dadas e direcionadas. O pastor que está à frente, ele está ali como um representante guiado pelo Espírito Santo. Aí se cada um quer fazer do seu jeito, alguns chegam, infelizmente, quando se concede a palavra, uma oportunidade para alguma pessoa, às vezes para uma saudação ou para cantar um hino, a pessoa às vezes chega, eu estava em casa e recebi assim um toque lá do Espírito, eu preciso compartilhar com os irmãos, e aí começa uma pregação. Não, está errado. Ele não pode fazer isso, porque o que ele sentiu lá na casa dele, ele sentiu para ele. No culto há uma direção, e se ele queria falar alguma coisa, ele tem que vir falar com o pastor da igreja, aquele que está responsável pela direção, e falar o que ele sente, e quem vai definir se ele vai ter ou não essa oportunidade é o pastor da igreja. Ninguém tem o direito nem a permissão de falar o que ele acha que sentiu. Ele pega a igreja com 400, 500, 600 pessoas, ou sei lá quantas pessoas, dependendo do culto, e se cada um for querer falar o que sentiu, vira uma bagunça. Por isso está o pastor à frente do culto, para que seja feito com ordem e decência. Para encerrar, é um assunto que às vezes alguns podem não concordar ou ter os seus pensamentos, mas é muito simples de resumir tudo isso. Conforme eu já disse, o culto é um serviço prestado pelo ser humano a Deus. O culto é a manifestação da maior homenagem que o ser humano pode oferecer a Deus. Então, o seu serviço, sua vida é declarada e dedicada a Deus nesse culto. Portanto, o culto tem reverência, o culto tem organização, o culto é algo bonito, porque se oferece o melhor. Se no culto começa a ter bagunça, desorganização, mesmo que seja dizendo que é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo se houver desorganização. Com o Espírito Santo não há desorganização. Com o Espírito Santo não há bagunça. Se diz que é o Espírito Santo que está me forçando a fazer isso, não, o Espírito Santo não força ninguém. O culto é uma homenagem é sempre bonita, uma homenagem é sempre o melhor, uma homenagem é sempre o top no culto, é o top, é o máximo. Então, sempre vai ter o melhor, não pode haver bagunça, ou com pretexto de ser Espírito Santo, nem bagunça por mau comportamento das pessoas, por conversas, por andar muito no culto, por até namorar, né? Tem às vezes a forma de se comportar. Às vezes as pessoas, hoje em dia, não tem aquela separação de lado masculino e feminino, mas as pessoas às vezes no culto ficam sentadas, às vezes, como se estivesse namorando, e deita um no colo do outro, a mão da menina nas pernas do rapaz, fica uma posição até erótica. Aquilo não combina com o culto. O pensamento dessas pessoas e das que estão lá, às vezes foge da homenagem principal. Nós devemos estar 100% focados em Deus. Reverência, dedicação, cuidado. É isso que deve ser. O culto pentecostal não é bagunça. O culto pentecostal não é cada um faz o que bem entende. O culto pentecostal tem liberdade no Espírito. Tem liberdade, quando fala liberdade no Espírito, mas ali tem uma direção guiada pelo pastor, está o quê? Dirigido pelo Espírito Santo. As oportunidades são dirigidas pelo Espírito Santo através do pastor que está à frente. Então, façamos o melhor, nos dediquemos a Deus. Faça o seu melhor, cultue a Deus, não falte aos cultos.
faça tudo, porque é uma homenagem que você vai oferecer ao ser mais importante do universo para a sua vida, para o seu dia a dia. É isso que devemos fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu falo aqui contigo agora agradecido por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e falarmos sobre o culto. Te peço que ajude a todos nós a fazermos o culto perfeito a Ti. Peço que ajude a todos nós a sermos obedientes e a fazermos o melhor. Senhor Deus, nos dedicarmos, Senhor, de corpo, alma e espírito a Ti, no culto, em cada culto. Senhor, ajuda-nos a enxergar as nossas falhas, ajuda-nos a nos desenvolver mais e mais para oferecer o melhor culto. Pai, eu te agradeço por isso e te peço que continue abençoando a todos os irmãos, a toda a igreja e abençoando o desenvolvimento da escola dominical. Também aqueles que estão passando por dificuldade, por enfermidades nessa pandemia, por tantas situações complicadas, ou de enfermidade ou financeira, eu volto a te pedir, Senhor, que tenha misericórdia e atua na vida dessas pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos e espero encontrar você no culto deste domingo às 19 horas na Igreja Sede, Avenida São Miguel 9111, um culto de bênção presencial. Eu espero você lá. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.